Fala, galerinha esperta! Eu aqui de novo, professor Jorge na área, Geografia. Mando um abraço aí a todos os nossos alunos, queridos alunos, em todos os rincões de Rondônia, desde uma escola perto do rio até nas regiões indígenas, em áreas indígenas. Nós temos também queridos alunos indígenas em todo o estado, ok? Então, fica nosso abraço também aos nossos queridos professores presenciais, beleza? Fazem um trabalho maravilhoso aí na ponta, beleza? Vamos lá para a nossa teleaula, galera? Professor Jorge na aula Geografia de Rondônia, aula 11.1. Jorge, José de Arimateia e Rogério. Somos nós, a equipe de Geografia. E hoje, com essa menina maravilhosa aí, interpretando, olha aí ela aí, ó. Isso, dá um sorriso aí, Alderina. Aí, cara, essa menina é legal demais. Vamos lá, então, a evolução e colonização da Amazônia, parte 2. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E também vamos falar sobre o ciclo do telégrafo. Beleza? Professor, o que o senhor quer, professor, que a gente consiga alcançar vendo essas aulas? Olha, a gente quer que você consiga alcançar uma habilidade, ok? Essa habilidade está relacionada com o conhecimento de interpretar geograficamente e historicamente. Professor, mas historicamente, professor, o senhor não é de geografia? Então, é isso que está. A geografia precisa da história e a história precisa da geografia. A geografia e a história precisam da sociologia e da filosofia. E todas essas disciplinas, todos esses componentes, formam as ciências humanas. Beleza? Ô, professor, o senhor falou agora um negócio bonito, né, professor? Pois é, somos as ciências humanas. Estamos tudo junto e misturado. Beleza? Então, a gente quer que você consiga interpretar geograficamente e historicamente em fontes documentais e na vivência os aspectos culturais do espaço rondoniense. Beleza? Vamos lá. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré pode ser comparada às de livros de aventura, que tantos são os personagens envolvidos e as reviravoltas neste enredo, nessa história. Ok? Em 1865, no bojo da Guerra do Paraguai, o sul do Mato Grosso foi isolado, o que levou o imperador, olha só, estamos lá nos tempos do Império, a analisar a perspectiva de recuperar áreas através da navegação do Madeira. Bem, olha aí, de um lado a Bolívia, ok? Aqui, ó. Aqui a parte de Rondônia e aqui a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Você vai vendo que ela vai ali ao lado, ali em paralelo ao rio, ok? Rumo Madeira. Vamos lá. Os bolivianos contrataram quem? Eles contrataram um norte-americano, Earl Church, um especialista em ferrovias, para avaliar a possibilidade de transpor os rios. Então, a necessidade dessa estrada de ferro, ela foi realmente necessária porque a Bolívia queria escoar sua produção, só que tinha muitos trechos encachoeirados do rio, o Rio Madeira, ok? E aí, uma hipótese foi essa, né? Uma sugestão que depois veio se tornar realidade, foi a construção da estrada de ferro, até chegar aqui em Porto Velho, onde já não tinha esses obstáculos, ok? Aí poderia descer o Rio Madeira até o Amazonas, Belém e dali para o mundo, ok? Vamos lá, no quadro. Então, aí, em 1871, o coronel norte-americano George Church fundou a empresa Madeira-Mamoré Highway e assinou o contrato com a empresa inglesa Public Works
para dar início às obras. Bem, isso aí, ó, em 1871, ok? A empresa foi uma empresa inglesa. Olha só, interessante isso aí, e eu já vou fazer uma pequena observação. Eles fizeram esse contrato, galera, sem sequer ter vindo aqui na Amazônia. Você tem noção? Os caras nem sequer vieram aqui para ver qual era a real situação da Amazônia. Isso vai gerar um problema absurdo de engenharia. Eles não mandaram, não fizeram um estudo da Amazônia. Gente, morreu muitas pessoas, muitos trabalhadores. Eles não sabiam que aqui tinham várias tribos indígenas que atacariam trabalhadores. Eles nem sequer sabiam que tinham muitos mosquitos, muitas doenças tropicais. E mesmo assim assinaram lá na Europa, como se fosse fácil, né, simplesmente liberar uma imensa quantia de dinheiro para essa construção. E aí a gente vai ver o que deu. Vamos lá, continuando. Beleza. Depois que eles fizeram esse acordo, fundaram a empresa, assinou o contrato, e a empresa inglesa, Public Works, deu início às obras da ferrovia. Está aí o coronel Earl Church. O primeiro passo de Church foi criar a National Bolivian Navigation Company, com 2 milhões de libras esterlinas obtidas com financiamento em Londres. Ele contratou a empresa Public Works e importou equipamentos e material para assentar 36 quilômetros de trilhos. Professor, só 36 quilômetros? Pois é. Hoje a gente tem a noção que 36 quilômetros, né? Hoje temos outras tecnologias, né? É diferente. Hoje temos o asfalto, equipamentos que fazem isso de uma forma mais simples, né? Digamos assim. Mas na época era tudo muito rudimentar. E também estava se tratando de estar embrenhados dentro da floresta amazônica. Como o Brasil, com o término da Guerra do Paraguai, desinteressou-se pelo empreendimento. Church e um grupo de 25 ingleses ficou à frente da empreitada. Menos de um ano depois, também desistiram do empreendimento devido aos surtos de malária e ao perigo dos rios, sem sequer ter colocado um metro de trilho na ferrovia. Ok? Aí a Public Works foi batida pela insalubridade ambiental, retirando-se da região, ainda processou o coronel Church. Olha só, insalubridade ambiental. Professor, insalubridade, professor, que nome esquisito é esse? É um lugar insalubre. O que é um lugar insalubre? É um lugar que não está adequado à questão da saúde. Aquele ambiente não é propício à saúde. Olha ali atrás, aí, ó, a nossa paisagem aí da geografia de Rondônia. Imagina entrar nessa floresta aí, você só com um terçado, na época nem sequer tinham remédios para muitas doenças, e as pessoas morriam mesmo. Estão entendendo? Estão compreendendo? Então, realmente, foi um trabalho muito sacrificante. Beleza? Vamos lá, continuando. Olha só, eles fizeram esse pedaço do trilho aí, ó. Aí veio a chuva. A chuva levou para baixo todo o empreendimento aí feito. Imaginem isso aí, sendo os empreendedores, né? Public Works, vendo o trabalho deles indo por água abaixo. Então, galera, é como eu falei para vocês, eles não fizeram uma pesquisa, um trabalho mais minucioso do solo da Amazônia. Eles não fizeram um trabalho de climatologia para saber o tempo de chuva e quanto chovia nessas regiões. E aí foram vários os obstáculos que eles encontraram. Beleza?
Dawson Cadway. O contrato foi passado, mas que não conseguiu dar prosseguimento às obras. Aí depois veio Reed Bros e Company, recebeu os direitos contratuais, mas também não deu continuidade às obras e também processou a Madeira Mamoré Company. Então, realmente, vieram uma empresa atrás da outra e ninguém conseguiu fazer essa estrada de ferro. Ela deu muito trabalho. E outra, o próprio nome diz, né? Estrada de Ferro Madeira Mamoré é conhecida como a Ferrovia do Diabo, porque realmente ela morreram muitas pessoas para que ela fosse feita, ok? Vamos lá. Churchill, no entanto, com o intuito de dar continuidade ao projeto, viajou aos Estados Unidos em busca de outro financiamento. A empresa P&T Collins foi contratada com os recursos advindos desse novo financiamento. Opa! Então já tem uma outra empresa na parada, professor? Exatamente. Dessa vez, construíram 7 quilômetros de trilhos, mas os operários norte-americanos decidiram ir embora novamente por questão de insalubridade. Aqui colocamos o termo doenças tropicais. E a questão do clima? Muita chuva. Nós estamos na região de clima quente e úmido. Vimos isso em geografia geral, galera. Sabemos, e aqui a gente sabe na prática, que chove muito, meu amigo. Chove muito aqui em Rondônia, na Amazônia em geral, né? Bem, vamos lá. A primeira locomotiva andou nos trilhos. Olha só o que eles fizeram. 4 de julho. Professor, por que o senhor sublinhou aí 4 de julho? É o dia da independência deles, pessoal. Eles queriam comemorar. Porque os norte-americanos, eles são os bambamães, né? Então, eles fizeram questão de que a locomotiva andasse no dia 4 de julho de 1878, o dia da independência dos norte-americanos. Na primeira curva, pô, capotou. Imaginem um trem capotando. Menos de 2 meses depois, a P&T Collins também abandona oficialmente a obra. E aí Churchill, novamente derrotado pela Amazônia, pela floresta, que ele não consegue construir essa ferrovia, ele volta para os Estados Unidos. Então, olha aí, um pequeno gráfico, né? P&T Collins, 1877 foi assinado o contrato. Depois, em 1878, partiu lá da Filadélfia, vieram para cá. 29 do mesmo mês, naufragou uma grande carga. Aqui, já na Amazônia, veio um navio e naufragou com um monte de material que era para construção da ferrovia. Carga de gêneros, materiais, ferrovias e passageiros que vinham aqui para trabalhar na estrada de ferro. Então, galera, para vocês verem aí, são muitos fatos históricos que dificultou demais para que essa ferrovia realmente fosse construída. Bem, aí com o fracasso da primeira fase da estrada, o governo brasileiro convocou a Comissão Morsen em 1883. Produziu um relatório que depois se mostrou basicamente correto, embora não concluído, pois as doenças praticamente dizimaram essa comissão. Professor, mas está morrendo muita gente? Pois é, ninguém consegue concluir nada, era uma região muito inóspita, pessoal. Inóspita, professor? O que é inóspita? Porque não pode hospedar, a gente não era acostumado ao convívio aqui na Amazônia. Então, realmente as pessoas morriam feito formiga por causa da malária, por causa das doenças. Muitas doenças tinham aqui, galera. E aí a Comissão Pincus, em 1884, substituiu e produziu um relatório mais otimista que o de Morsen, embora tenha sido acusado de tê-los forjado, ou seja, fez um plágio. A grande discrepância entre os dois estudos deu margem a severas críticas ao projeto da ferrovia. Aí veio o Tratado de Petrópolis, que resolveu a questão do Acre. Lembra que a gente falou na aula passada? Tratado de Petrópolis. Professor, eu lembro, professor. O senhor até falou que Petrópolis é lá no Rio de Janeiro. Exatamente.
resolveu a questão do Acre e impôs ao Brasil a construção dessa estrada de ferro. Tá aí, vamos falar um pouco sobre o Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903, onde eram signatários, ou seja, quem ia assinar esse tratado, Brasil e Bolívia, e que tinham como objetivo por fim ao litígio originado com a luta pela posse do atual estado do Acre. Professor, litígio, professor, o que é litígio? Litígio é um confronto, é um problema criado ali entre duas nações, ok? No caso aqui, Brasil e Bolívia. E era por causa do Acre. Falamos isso na aula passada. E o governo brasileiro abriu concorrência pública para essa construção dessa ferrovia, vencida pelo engenheiro Joaquim Cantrambi. Aí, esse tratado de Petrópolis obrigava, né, o Brasil a construir em território brasileiro uma ferrovia, desde o porto de Santo Antônio, no Rio Madeira, até Guajará-Mirim. Santo Antônio é aqui, ó, em Porto Velho, ali onde tem a igrejinha, ali onde está a usina do Madeira, não é isso? Deveria também conter um ramal que, passando por Vila Murtinho, chegasse a Vila Bela, na Bolívia, na confluência dos rios Beni e Mamoré. Beleza, aí a empresa americana May Jekyll Randolph foi encarregada de sua execução. Aí a Madeira Mamoré Highway, fundada em 1907, nos Estados Unidos, por Percival Farquhar. Aí, quem veio em Porto Velho, aí já viu, né, que tem uma avenida aqui chamada Farquhar, que é uma homenagem a Percival Farquhar. Como parte dos seus entendimentos com Canterbury, concluiu a obra em 1 de agosto de 1912. No Brasil, ela conduzia a construção do Porto do Pará. Em 25 de fevereiro de 1909, a MMRC assinou com o governo brasileiro um contrato de arrendamento da estrada por um período de 60 anos, a contar de 1º de julho de 1912, que foi o ano previsto para a sua conclusão. Trabalharam nas obras aproximadamente 22 mil operários e, novamente, problemas de insalubridade, morbidade e elevada incidência de morte nos campos de trabalho. A firma construtora edificou o Hospital da Candelária. Bem, quando fizeram esse hospital aí, ó, melhorou um pouco a situação, porque já estava cuidando das pessoas que estavam tendo doenças tropicais, como a malária. A malária matava muito pessoal aqui, pessoal. Beleza? Aí, ó, isso aí aqui em Porto Velho, lá na Candelária, ali na estrada, para quem vai ali para o cemitério. Ok? E quem eram esses trabalhadores que vieram para cá fazer a estrada de ferro, galera? Quem eram? Rapaz, vieram pessoas de vários lugares do mundo, como Espanha, Barbados, Trinidade, Jamaica, Panamá e Colômbia. Em menor número encontravam-se quem? Italianos, franceses, indianos, húngaros, poloneses, dinamarqueses e gregos. Mas o maior contingente ainda eram nós, os brasileiros. O primeiro trecho, com 90 quilômetros de extensão, entre Porto Velho e Jaci, Paraná, foi inaugurado em 31 de maio de 1910. O segundo trecho, com 62 quilômetros, foi inaugurado em 30 de 10 de 1910. Agora, a ferrovia estava chegando lá na Cachoeira de Três Irmãos. Estava com uma extensão de 152 quilômetros. 7 de 9 de 1911, comemorando, olha aí a data, né? A independência do Brasil, foi inaugurado o trecho desde Porto Velho até Abunã, na foz do rio de mesmo nome. Aí já estava com 220 quilômetros de extensão. Embora matematicamente incorreto, era considerado o ponto médio da estrada.
Bem, já no final de 1911, já havia sido feito 306 quilômetros de trilho. E aí, já em 1912, finalmente, foi assentado o último, considerado o último dormente da estrada de ferro, Madeira Mamoré, lá no seu ponto final, em Guajará-Mirim. Em 1º de agosto de 1912, foi inaugurado este último trecho, dando-se a obra por encerrada. Então, vejam só, 1912 é o fim dessa saga, dessa história de construção da estrada de ferro, Madeira Mamoré, até Guajará-Mirim. Beleza? Em 30 de junho de 1931, como consequência de seguidos prejuízos resultantes do declínio do comércio da borracha com os produtores da Amazônia e da ausência de novos produtos a transportar, a Madeira Mamoré Highway Company parou o tráfego. Decorrido 10 dias do prazo contratual, sem que a companhia retomasse as operações, em 10 de julho de 1931, através de um decreto, o governo federal, o governo brasileiro, assumiu o controle total da estrada de ferro Madeira Mamoré e que passou a administrá-la. Ou seja, galera, olha aí, novamente, uma questão, né? O declínio do ciclo da borracha. Então, o principal motivador, que era transportar borracha, a estrada de ferro Madeira Mamoré já não vai mais fazer, já não ia mais fazer, justamente por causa daquela questão da Ásia. Lembra que eu falei para vocês? A Malásia começou a produzir? Pois é. E aí deu nisso aí. O declínio do comércio da borracha, transportada pelo trem. Então, se tornou inviável. Durante todo o restante do período das operações, a ferrovia, olha aí, começou a operar com prejuízos, porque realmente tem que pagar funcionários, tem que dar manutenção no trem, então vai se tendo um monte de prejuízos, né? Em junho, 1º de junho de 72, após a conclusão da ligação rodoviária entre Porto Velho e Guajará-Mirim, a ferrovia foi desativada, ok? O pequeno trecho entre 7 km entre Porto Velho e Santo Antônio, onde não existe mais a pequena vila, voltou ao tráfego em 81 para fins turísticos e novamente agora, vou falar, não está ainda funcionando, não está mais funcionando, porque está aquela parte toda ali sem nenhum tipo de manutenção e essa parte da questão turística também parou, ok? Olha só, essa aí é uma imagem bacana, né? Quer dizer, bacana não, né? Triste. Bacana no sentido de ter registrado isso. O rio, a inundação histórica que teve aqui em 2014, em Porto Velho, e não providenciaram a retirada desses equipamentos, e realmente gera mais prejuízo ainda para a nossa história, para o nosso patrimônio, ok? E vamos falar um pouco agora sobre o ciclo telegráfico. Bem, acabou, já está falando aqui, acabou o mercado da borracha aqui na Amazônia, e houve a preocupação, né, com o isolamento e o esvaziamento da região. Como assim, professor, esvaziou? Ah, porque não tinha mais, o pessoal começou a ir embora. Não tinha mais o interesse pela borracha, as pessoas começaram a ir para as outras regiões do Brasil. E aqui houve a preocupação do governo federal em não deixar essa parte do Brasil vazia. Ok? Aí depois, isso aí resultou na decisão de implantar uma rede telegráfica entre Cuiabá e Porto Velho, cortando todo o norte do Mato Grosso. Parte da região atingida por essa rede daria origem à Rondônia. Bem, o telégrafo se inicia essa construção em 1907, no governo do presidente Afonso Pena, e foram concluídas
em 1912, no governo Hermes da Fonseca. Quem que estava à frente dessa missão? Cândido Mariano da Silva Rondon. Esse aqui é o cara. Professor, então Rondônia é uma homenagem a este coronel? Perfeito, é isso aí. Que para a implantação da rede telegráfica, concluída em 1915, utilizou mão de obra do sul do país. Foram estes homens que, somados aos migrantes eventuais, criaram povoados nas localidades onde postos telegráficos foram instalados. Vilhena, Marco Rondon, Pimenta Bueno, Vila Rondônia, Ariquemes, entre outros. Essa expedição concorreu para o processo de ocupação de Rondônia, não só pela implantação destes povoados, como também através de demarcação de seringais remanescentes do primeiro ciclo da borracha e outros doados por Rondon como prêmio a alguns de seus auxiliares. Rondon, olha só, ele é um dos maiores nomes, não é só de Rondônia não, tá? O nome dele está na história do Brasil. Ele foi um grande militar que teve essa missão, uma missão muito importante nesses rincões do Brasil aqui, que chamamos hoje de Rondônia. Bem, o mais interessante também falar sobre Rondon, já que ali acabou os slides, é explicar para você que Rondon, ele veio aqui e teve uma passagem ilustre de um presidente norte-americano. Não sei se vocês ouviram falar, mas eu acho que sim, o professor de História deve ter falado para vocês que veio um presidente Roosevelt. E eles fizeram uma comissão de um estudo que foi feito aqui em Rondônia, lá no rio que deu o nome ao rio, o rio Roosevelt. Porque Rondon foi lá, visitou juntamente com o presidente norte-americano. A vinda do presidente norte-americano veio para fazer um tipo de pesquisa científica daquela região, onde foi feito, na época, né, a Comissão Rondon, ela trouxe um dos principais técnicos que nós tínhamos, um dos melhores do Brasil, estavam com Rondon. Inclusive, foram feitas pesquisas no campo de botânica, foram feitas pesquisas na área de novas descobertas de animais e insetos, que na época não se sabia, né, quais eram as proporções que nós tínhamos de diversidade ali naquela região, ok? Inclusive, a gente já sabe que essa visita de presidente americano aqui esteve estampado nos livros dos Estados Unidos. Essa visita dele ficou conhecida internacionalmente. Então, realmente, Marechal Rondon é um dos principais nomes e um dos principais brasileiros que se tem seu nome a nível internacional. Temos aí o professor Lorismar, né, que é um grande pesquisador de Rondon, que fala isso com muito mais propriedade. Então, a gente conclui aí a nossa aula, galera, vendo que a gente pode ter percebido aí que, ao mesmo tempo que estava acontecendo o ciclo telegráfico, estava sendo também construído a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E também estava acontecendo o primeiro ciclo da borracha. Que aí a gente percebe que esse declínio do primeiro ciclo da borracha coincide com o fim da construção da Estrada de Ferro. Ok? Isso vai acontecer o quê? Depois que há esse declínio da borracha. É isso, tudo que a gente viu aí. Simplesmente o abandono da Estrada de Ferro, porque ela não se torna mais viável economicamente. Beleza? Sendo assim, dessa forma, a gente vai deixar aí você
um pouco mais ligado, que daqui a pouco a gente chega para o nosso resumão. Um abraço, até daqui a pouco.